A lição de hoje é mediunidade. Primeira carta a Timóteo, é o nome da lição? mediunidade. Primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Aqui nesse capítulo, Paulo pede para que todos os cristãos peçam a humanidade, pelos homens no poder, para que o mundo seja mais harmônico. E ele dita esse versículo aqui: portanto, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Um versículozinho que desce meio quadrado no meu entendimento, mas vamos dar continuidade aqui à mensagem agora primeiramente. Mediunidade é um termo novo em velha função. Desde quando há vidas, há intercâmbio entre elas, de modo a acelerar o progresso. Combater a mediunidade é desconhecer a sua ação benfeitora entre o céu e a terra. Vejamos que Paulo, no capítulo acima mencionado, se refere ao Cristo, mediador entre Deus e os homens. Portanto, operou como médio do Senhor em favor da humanidade. E assim foram Moisés e os profetas, quando a obra da codificação afirmou que todos os homens são médiuns. Tocou na tecla de uma grande verdade: cada criatura verdadeiramente é um médium em potencial. Cada ser humano ou espírito desencarnado pertence a uma escala que o dom mediúnico estende ao infinito. Como espírito desencarnado, notamos o quanto os homens são influenciados pelos que já passaram para o plano espiritual. Eles inspiram muito mais do que pensam, de acordo com a sintonia que os ligam. Sintonia que os ligam. Se queres saber com quem andas, analisai as vossas ideias, os vossos sentimentos, a vida que levais, que a razão vos dirá das vossas companhias espirituais. As que se aproximam de vós, fora dessa lei, é fruto da misericórdia divina, instrumentação de que Jesus é o mediador. A misericórdia é a caridade dos céus para conosco, para que não fiquemos deserdados da bondade do Pai Celestial. Os espíritos são portadores do mesmo dom mediúnico, sob a mesma lei são assistidos. A vida é um fenômeno inexplicável. É Deus que se manifesta em toda a criação. São permuta de valores que se combinam a cada passo. Vou repetir aqui, São permutas de valores que se combinam a cada passo, enriquecendo-se em cada ambiente em que circulam. Pensar que estamos sós ou querer nos desmembrarmos das coisas e dos outros é ilusão, porque a lei maior não permitirá. E, se tal coisa acontece, poderíamos assistir à morte de quem o fizesse. A morte, né? De quem o fizesse. Vou repetir aqui assim. É ilusão, porque a lei maior não o permitirá. O que a lei maior não permitirá? São permutas de valores que se combinam a cada passo, enriquecendo-se em cada ambiente que circula. Pensar que estamos sós ou querer nos desdobrarmos das coisas e dos outros é ilusão, porque a lei maior não o permitirá. E se tal coisa acontecesse, poderíamos assistir à morte de quem o fizesse. Dá uma paradinha aqui para a gente falar um pouco sobre essas coisas que, sabe, fica um pouco, essas mensagens assim, fica meio parecendo que a gente veio aqui para ser manipulado. A gente depende da vontade de Deus, do intermédio de Jesus,
da boa ação dos espíritos, e eu, nesse contexto, faço o quê? Fico só contemplando, orando? Então, quando a gente contabiliza que somos energia, e nesse mundo de relação, essas energias são energias eletromagnéticas. O que é eletromagnética? É eletro e magnética. Repulsão e atração. Trabalhando esse nome complicado, repulsão e atração. Então, estamos aqui no Centro Espírita em busca da verdade. O que esse punhado de gente está aqui reunido, o que tem a ver com essa energia, essa atração eletromagnética? Aqui teve sim uma reunião de afins. E em cima, essa reunião aqui são de pessoas que têm algo de afinidade, tanto de amor como de sombra. Teve uma afinidade eletromagnética. E assim também é na família, no trabalho, aonde a gente estiver. Se você tem uma relação mais íntima com alguém, é porque ali teve afinidade eletromagnética. É porque ali você viu no outro o amor que você tem e a sombra que você tem. E ele viu em você o amor que ele tem e a sombra que ele tem em mim, e que é dele, mas que está em mim. E isso aí é que faz a ligação. Se não tivesse isso, eu poderia... Por que eu não estou numa boca de fumo? Porque não tem essa... Ou numa igreja evangélica. Ou numa igreja evangélica. Porque não teve esse contato de interesse, tanto mútuo de lá para cá, como de cá para lá. Então a gente tem que entender que aquilo que eu não gosto na minha esposa é a cutucada que eu estou recebendo de algo que há em mim e que ela está fazendo. Mas é eu que estou querendo questionar. Eu sou, ao mesmo tempo, em que fração de minutos ou segundos, eu sou amável e depois eu sou grosseiro. Eu falo uma coisa amável e depois critico uma atitude na qual eu achei descortês, achei não apropriada para o momento. Isso tudo eu vi nela uma coisa que está dentro de mim, que é uma sombra. Porque se eu não tivesse isso dentro de mim, aquilo não ia me apurrinhar, não ia me perturbar. E é interessante a gente ver isso de uma forma não julgadora, porque aí cria as contendas. Quando você não julga, não tem essa visão julgadora, você não está vendo aquilo como uma crítica, você está vendo aquilo como um desalinhamento teu numa coisa que você não gosta. Porque a sombra, ela não está no centro. A sombra está na periferia da tua ação eletromagnética, do teu puxar e repulsar. Então, a tua sombra é quando você põe a tua razão fora do centro, e sim na periferia. Quer falar alguma coisa? Assim, a explicação do Carlos é bem tranquila da gente aceitar e entender. O que eu queria falar é o seguinte: onde está Deus nisso aí? Primeiro, quando o Carlos fala do eletromagnético, isso aí é devido ao nosso físico, corpo físico, nosso perispírito, que ele interage nesse mundo. O ganho vai ser qual? Nesse relacionamento que ele está dando como exemplo dele com a esposa. O que o espírito do Carlos vai ganhar? Aprender a ser paciente, aprender a ser tolerante. Então a nossa herança é essa. Mas que isso está nela, mas pertence a mim. E tem coisas minhas que está nela e pertence a ela. Entendeu? Quer dizer, a gente tem que contabilizar dessa forma. É uma visão no qual eu estou aqui como aprendiz. Eu não estou aqui para dizer moda, para dizer o que eu acho, nem nada. É um aprendizado. E ela está na minha vida, ou eles estão na minha vida, por aceitação e alinhamento. É energia, frequência
conectada e alinhamento. Então aquilo entrou na minha vida por esse alinhamento e aceite meu. E eu não tenho que ver como um concorrente, um agressor, isso, não. Aquilo ali está refletindo algo que está dentro de mim e tem uma mensagem. E não é para eu violentar, criticar, não. Isso é para eu destrinchar aquilo, é para que eu aprendo com isso. E aí, no interagir, a gente vai, sabe, absorvendo e se acalmando e aprendendo de uma forma mais pacífica. Agora, colocando dessa forma contemplativa, tu não anda, tu estaciona, né? Para tuberculoso, você vai ter que fazer um tratamento para a cura do tuberculose. Isso pertence ao físico. Agora, é Deus, é Bezerra, não, é você mudando a tua faixa vibratória. Né? É por isso que como é que vai funcionar essa medicação que você faz uso? Se você não tiver essa noção, se você não tiver essa paciência, essa tolerância, tu vai ficar pedindo uma encarnação inteira e não vai receber nada. Tu vai desencarnar com aquele problema. Enquanto não mudar o interior, né? O que sente, né? O que é de Deus, né? Realmente, né? Vai ser difícil. Então, às vezes, dá a impressão que a pessoa é descrente, é ateu, não aceita, não. A coisa está evoluindo de tal forma. Hoje tem a tal da inteligência artificial, que o que tu fala, o cara já pescou lá no mercado. Se não chegar no mercado, já vai ter aquela porção de produto lá que, entendeu? Então, quer dizer, está vivendo nesse tipo de mundo. Isso aí o que é? Energia, mundo físico, entendeu? Então, a gente tem que sair. É energia em forma de comunicação, muito acelerada. Eu falei semana passada sobre isso, que os ascensionados falaram, vai ser 2025, a coisa vai ser mais acelerada, mais rápida. Mas não é outro canal, é o canal da comunicação, a coisa vai ser espantosa. E isso também agrega na materialização ali na frente, é mais rápida. Então a gente tem que estar antenado, tem que observar, tem que se atualizar, se reciclar, para não ficar para trás, para não ficar obsoleto. Pô, ainda querendo a vinda do Jesus com os anjinhos para fazer o julgamento, para isso e tudo, e você fala, pô, não me reciclei, me atualizei. Graças a Deus a gente já saiu do espaço, a gente já saiu das velas, a gente já saiu de uma porção de coisas que hoje a gente fala assim, caramba, como é que eu praticava isso? E era a nossa fé antigamente, era essa. Era dessa forma que a gente vivenciava a religião. Mas olha só o quanto que já evoluiu, né? O quanto já. Você pega isso aqui hoje, você vê uma série de informações nisso aqui, né? Que você ia lá, o padre falando em latim, tu não entender nada. Nós vivemos isso aí, né? A gente viveu, né? Não, hoje não, hoje a coisa está muito mais direta, muito mais fácil. Aí é Deus, aí é a intervenção divina. Essa semana foi interessante esse negócio de comunicação rápida. Eu estava no distribuidor e enquanto estava esperando, eu vi um vídeo de um processador que tu põe na luz e tu economiza 80% da luz. E lá vem uma porção de gente falando tal. E ele te dá um curso e é onde compra as peças para fazer aquilo. É um treco pequeno. Eu falei, pô, será que isso é verdade? E botando lá nessa filosofia, nesse conhecimento do Tesla, né? Aí eu mandei para o meu filho e falei, vem, pesquisa aí se isso aí é verdade, que possível, eu vou comprar esse livro aí para montar esse treco. 80% da conta de luz é um dinamizador, é um acelerador de elétrons que faz, ele pega a energia que vem e põe 5 vezes mais acelerada. Explica lá de uma forma legal que é legal. E muita gente. Aí eu botei na inteligência artificial sobre isso. É verídico isso. Ó, a mensagem de Tesla contasta isso, mas até hoje não tem provado que fizeram esse mecanismo para ter esse resultado. Beleza, meu filho foi pesquisar e falou, pai, eu não vi quase nada sobre isso. E o que eu vi foi um reclame aqui, um cara falando que comprou e na hora não economizou nada, está reclamando que é o dinheiro de volta. Falei, então beleza, não vou comprar não. Quer dizer, se você se interessar, você tem resposta para tudo. Então, hoje a gente tem que estar precavido com tudo. Então, vamos continuar aqui a mensagem do Milanês. Mediunidade é transmitir algo para alguém, é servir-se de canal por
onde passam ideias ou coisas. O médio espírita serve de instrumento para as almas se comunicarem com os homens, afirmando assim a sua imortalidade ao deixar o corpo físico. Quem é médium não inveja o outro, porque este tem tais e quais qualidades mediúnicas. A distribuição dos dons é esquema da divindade, que sabe colocar em cada ombro as responsabilidades que compete a ele desempenhar. Meditemos no conselho de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 24. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo que foi chamado. A função de cada médium é aprimorar com amor todos os seus intercâmbios. O estudo, a meditação e o trabalho levarão todos ao ideal superior. O dom mediúnico é como que um sentido além dos sentidos físicos, mas que se apoia nos mesmos, assegurado em leis que vibram no inconcebível. E quando apoiado nos preceitos do Evangelho, coloca-se na plenitude evolutiva da humanidade. E para ser explicado, necessário se faz que se alterem as deduções dos homens, participando delas novas modalidades, onde o espírito seja o agente dos fenômenos. Um médium pode ser um apóstolo de Jesus, desde que se afaste do fanatismo, desconheça os julgamentos, estimule as qualidades boas, fale com discernimento, ajude sem exigir e trabalhe no bem comum. E por onde passar, procure ser uma luz, sem intentar convencer os outros de que é iluminado ou de que sua religião é a melhor. Analise bem o que pensa e cuide de vigiar muito as conversações para que o seu trabalho não seja desmerecido pela boca. A mediunidade começa de Deus para Cristo e este se faz homem, derramando todo o estimulante de amor na humanidade, onde esse dom se intercruza em virtudes infinitas para que conheça a esperança. E ele repete: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. E assim vamos pedir o Herê a fazer a prece inicial para você. A harmonia de fazer uma prece, uma oração, significa uma injeção de ânimo no espírito. E depois de ouvir essas máximas, nós levamos para dentro, para o nosso interior, o produto dessa busca que estamos aqui e reconhecendo principalmente a cooperação espiritual, do plano espiritual, de todo o plano espiritual, que começa de baixo e vai numa elevação infinita. É preciso que nós prestemos muita atenção, porque isso aí é prática da vida fora da matéria e é um conhecimento verdadeiramente interessante, que cai na máxima quando Jesus falou: eu não falei tudo que tinha, eu gostaria de falar para vós tudo que sei. O importante é que vou para o Pai, quer dizer, vou para o mundo próprio e vou deixar convosco, vocês não ficarão órfãos. O Espírito de verdade vai lembrar vocês de tudo quanto tenho dito e trazer as boas novas. Olha aí, batendo em nossa porta, atingindo o nosso senso, a nossa emoção, trazendo para nós um trabalho diferente, uma coisa que não se vê relacionar para lá e para cá no mundo terra. São as boas novas. E quem tem direito a isso? Todo aquele que procura, porque a energia está ao alcance de todos. Houve aí, mostrou a facilidade, a metodologia
de nós buscarmos essa energia no astral. Então, se buscamos no astral, estamos buscando na nossa direção de saída, que são a condição fluídica. E esses fluidos, é nosso, ele nos beneficia. De uma maneira qualquer, nós carregamos ele no perispírito, de uma maneira qualquer, ainda não é uma coisa comprovada, mas nós sentimos que a meta nossa, ela vem de uma energia muito boa, limpa e perfeita. E por que nós estamos aqui? Estamos aqui para um aprendizado, estamos aqui para um desvio, estamos aqui para um nascimento espiritual. E aqui é o lugar de provas e expiações. E com esse remédio que vem do alto, nada melhor para que nós possamos atingir ao grau máximo de perfeição no plano terreno para o plano superior. Basta que nós sejamos humildes até para conosco mesmo, para que nós possamos então separar o joio do trigo. Essas coisas é um acontecimento que vem de quando em quando nós queremos, quando apertamos o botão e a energia chega. Então, digamos que o grande foco é a força criadora. Nós sabemos que essas leis que regem o universo são naturais, imutáveis a ela, a essa força, essa vibração. Tudo está perfeito. Temos que saber que é pelo estudo, raciocínio, sofrimento derivado da luta contra os maus hábitos das nossas imperfeições. E vem o esclarecimento espiritual. E o que nos cabe fazer é pôr em ação essa energia, essa força, essa vibração. Então, assim, nós temos condição de caminhar na direção da luz, agradecendo aos benfeitores espirituais dessa casa, em busca da verdade, trazendo para nós, nesse campo que eu sinto, espero, irmãos, que cada um de vocês sinta essa sensação de bem-estar. Então, é o momento da pacificação, onde o passe distribuído aqui na casa é distribuído em grupo, para que nós possamos fazer parte desse banquete espiritual, derramando por cada espírito, por cada força e matéria, que é a nossa força espiritual, dirigindo esse instrumento que é o nosso corpo. Assim nós agradecemos por tudo, o quanto nós aprendemos até aqui e que não parou. Sempre há uma novidade, há uma sensação, há uma ilustração nova. Então agradecemos a Deus acima de tudo, porque nós somos filhos da tal natureza, da força criadora, da luz do grande foco. Então nós estamos aqui em comunhão e vamos agradecer e perdoe pelo tempo, porque é necessário que nós saibamos, porque temos que mudar. Aquela roupa velha ficou para trás. Então está aí as palavras, a orientação do grande benfeitor maior, que é o nosso guia e modelo Jesus. Que a paz divina possa estar junto de nós, a água fluidificada, com certeza, pelo benefício, pelo amparo dos irmãos que levaram para si e estão cada vez melhor, essa energia, essa composição, para que possamos então aliarmos, fazermos essa comunhão. Que a paz divina possa estar aqui presente no coração e mente de cada um. Passa a palavra ao irmão Carlos. Vamos dar continuidade aqui. Deixa eu ver aqui qual é o item 8 hoje. Vamos ao livro dos médiuns. Esse livro vai ser gozado aqui à frente, não tem nada, é apagado, é para achar onde que é o começo e onde que é o fim. Tem que abrir e ler aqui. Então, estamos na segunda parte do capítulo 9, dos lugares assombrados. Estamos na pergunta 5. Como é que é?
Pô, já está um tempão nisso, agora que está Assombrado, não? lugares assombrados. Ah, sim. Item 8. Item 8. Os espíritos voltam de preferência aos túmulos onde reposam seus corpos? É a pergunta. Resposta. O corpo não é senão uma veste. Eles não se ligam mais ao envoltório que se faz sofrer do que os prisioneiros às suas cadeias. A lembrança das pessoas que lhes são caras é a única coisa a qual dão valor. As preces que se lhe fazem em seus túmulos lhe são mais agradáveis e os atrai antes ali do que em outro lugar. Sabeis bem que a prece é uma evocação que atrai os espíritos. A prece tem tanto mais ação quanto a mais fervorosa e mais sincera. Ora, diante de um túmulo venerado, há mais recolhimento e a conservação de piedosas relíquias é um testemunho da afeição que se tem ao espírito, e a qual é sempre sensível. É sempre o pensamento que age sobre o espírito e não os objetos materiais. Esses objetos têm mais influência sobre aquele que ora, fixando-lhe a atenção, que sobre o espírito. Então vamos ver agora o Milanês falar de uma Agora Carlos, queria só dar um toquezinho aí. Dá um plano. Ele falou o seguinte, que o indivíduo, né, faleceu, foi para o túmulo. Na minha opinião, o espírito ele não valoriza muito, talvez nem queira participar daquele ambiente ali que ele está, porque aquele ambiente não foi o ambiente que ele viveu. Ele pode ser um espírito sair dali do túmulo, o espírito, e assim querer percorrer aqueles que interessam a ele. Assim eu aceito. Porque geralmente vai para o túmulo, geralmente ele não fica ali. Né? Só quando está muito atrasado. Não somos uma consciência única, somos singularidade. Há variações infinitas. Infinitas possibilidades de atitudes, de espíritos. Então, falar de uma forma é fechar o pacote. Não tem pacote fechado. Uns ficam, outros não ficam, outros dão 10 passos, outros dão 20, outros... Tá o universo todo aí para você viajar. Cada um faz o que acha que é agradável, é finalidade. Vamos ver o Miramês aqui, que de repente ele fala com mais propriedade. Então, alusivo à segunda parte, capítulo 9, da pergunta 132, subitem 8º. Os túmulos, dá o título. Os espíritos não têm preferência pelos túmulos onde se encontram guardados seus restos mortais. Isso aqui, quando ele não é apegado aos restos mortais, porque aquele que está apegado, ele está ali até o osso virar pó, né? Então, quer dizer, fechar pacote é burrice. Então, quando lá se encontram alguns apegados aos últimos liames da matéria, é pois por ignorância ou por provação, de modo a respeitar em outra volta a carne, as vestimentas que lhe sirvam de esponja e descarregar as suas vibrações deletérias. Então a gente tem que entender, aquele que está preso ali é uma fascinação sobre a própria pessoa, né, sobre a própria ferramenta que tinha, ou então é uma necessidade dele acabar com aquela energia negativa que ele coloca aqui, deletéria, quer dizer, nociva, uma energia que é nocivo para ele. Então ele tem que ficar ali adorando, lastimando, xingando, até tantos dias ou tantos anos, para ele acabar com aquela má vontade, aquela revolta, que é tudo energias negativas criadas, ele para ele mesmo, no perispírito dele. Então, volta novamente o mesmo tema, energia. Energia. Não,
Eu coloco como energia negativa para ficar bem claro, porque a gente coloca sentimento e entra para o lado sentimental romântico. E não entende que sentimento é uma energia na qual eu conotei uma emoção, mas é uma energia. Então tudo é energia. Vou voltar aqui. Os espíritos ignorantes ficam, por vezes, agarrados aos túmulos por crenças errôneas, mantidas através dos séculos, quando lhe era transmitida a lei da reencarnação por uma visão distorcida, onde se deveria impedir que fosse entregue à Terra o que a ela pertence para a transformação e os elementos passassem a outra dimensão de vida. Se o corpo é uma simples vestimenta da alma, ele é, em comparação aos outros corpos, motivo de grandeza do espírito. O complexo físico é, na verdade, uma engenhosa ciência que leva os sábios a raciocinar quando pensam em um turbilhão de células em células em complexa conexão com as leis universais que a inteligência do homem ainda não compreende. Há uma inteligência maior que dirige o universo do corpo, que é o espírito. Se os materialistas simulam não acreditar no espírito, que observem um corpo sem ele. Se o que veem e tocam não foi o homem quem fez, que passem a meditar em quem o fez. A preferência do espírito, quando livre das ideias da ignorância, é tornar-se livre, é continuar o aprendizado na universidade, onde adquire condições valiosas de educar-se e aprender. Como pensar que um prisioneiro, depois de desencarnado, deseja voltar à cadeia que lhe serviu de sofrimento. Até os animais mostram os impulsos de liberdade. São os homens que estudam meios de prendê-los por se encontrarem limitados por ignorância. O que está retido, eles desejam ser livres, mas somente a verdade os tornará livres, a educação, alegres e a caridade iluminados. Um cemitério pode estar cheio de espíritos benfeitores, em trabalho que nos cabe compreender, retirando muitos espíritos do apego aos corpos, com carinho e amor, tirando outros tantos do fundo das sepulturas em que se encontram agarrados por falsas ideias, ou dentro de expiações rigorosas. São os espíritos nobres que não se esquecem de ajudar com o seu amor aos que despertam para a vida em Cristo. É interessante aqui, eu li um livro esqueci o nome do médium, eu emprestei até um livro para Tânia, esqueci o nome dele, e ele fala sobre os caveiras. E aí o caveira bateu no centro espírita e lá o dialogador, o grupo lá, colocou ele com um certo preconceito, né, do caveira, porque o cara estava com uma imagem e uma roupagem meio assustadora. E aí o cara dizendo, não, nós temos essa imagem, botamos isso, porque caveira associa o quê? A morte do corpo físico. E o nosso trabalho é fazer o desligamento naquele momento. Mas a gente não está ali para levar para o diabo, para o inferno ou para Satanás, está para fazer o desligamento e colocar aquele ser que está chegando perturbado num certo equilíbrio. Então a gente coloca, sabe, em cima dessas visões monstruosas, animalescas, a gente cria, sabe, esses fantasmas em cima do nosso próprio medo e das nossas próprias crenças. Não sei se vocês já leram, tem uma passagem também com Chico Xavier, onde ele chega ao cemitério e lá ele encontra um espírito fazendo esse trabalho, só que o espírito estava bêbado. E ele chegou perto do Chico, né, quando viu, ele respeitosamente pediu desculpa ao Chico. Chico, não, se eu estivesse no seu lugar, provavelmente eu ia estar fazendo mesmo, porque é um momento muito difícil, é um trabalho muito difícil de ser feito. Pô, cara, mais ou menos semelhante ao...
Então a gente vai colocar, sabe, o nosso poder abaixo do nosso medo. Não tem ninguém mais forte do que a gente. Não tem um ser monstruosamente forte a nos escravizar. A gente vai ver muitos livros aí de André Luiz, quando põe lá um aparelho na cabeça da pessoa, a pessoa está lá mimetizada, parada, alucinada. E qual é a mensagem mental que está lá na casa mental dele? Um ser com tridente diabólico infernizando ele ali. É tudo construção mental daquela pessoa, em cima de crenças que ele adotou. E ele botou o poder pessoal dele, de Deus, abaixo dessas crenças. Engraçado, né? Pode ter uma coisa que provavelmente não tem muito a ver, mas tem também. Assim, a humanização que estão fazendo com o cemitério, esse cemitério aéreo, cara, foi a melhor coisa que fizeram. Que quebra aquela coisa, né, de que está enterrado, o corpo vai ser comido pela minhoca. Não, ali não, né? Ali em cima, uma coisa mais. Tira um pouco esse lado, né? Aí tu vai ver lá o filme lá do Zé do Caixão, de 1960 e pouco, ele cria todo esse conceito, né, bem tenebroso, né, do desencarne, chegada no plano espiritual bem denso. Quer dizer, aquilo ali é para quem cria aquela crença ali, vai para ali mesmo, porque você criou aquele enredo, você aceitou aquele contexto e estava crendo naquela fantasia. Então, você se subjugou àquela situação, mas é tudo criação sua, ou do coletivo. Mas aquilo é a verdade, aquilo ali é a realidade, aquilo ali é o que você quer que seja. Olha só, na lida com as pessoas encarnadas, esse mensageiro, até mesmo da paz que tu falou aí, o Camilo, ele acho que poderia, minha maneira de ver, ser mais simples. Por quê? Porque sabe que o preparo do ser humano, da humanidade, ainda não chegou àquele ponto de olhar essas coisas e falar, isso aí é um momento de roupagem, não é o momento, não é a vida, não é o ser normal da pessoa estar assim, mas é um momento que ele está passando para poder fazer esse tipo de trabalho. Então eu acho que esse irmão, né, ele poderia... Jesus coloca em um livro que ele demorou 3 dias para só acordar Judas. 3 dias. Judas não estava dormindo, não. Não estava no colchãozinho ali, roncando, não. Ele estava ali desequilibrado, em cima da atitude dele, um choque psicológico do contexto que ele criou, finalizou e assumiu uma culpa. Jesus demorou 3 dias. Imagine um caveira. Isso tudo tem um contexto psicológico para quebrar padrões de hipnotismo, de estar ali num homodeísmo doente. Então, quer dizer, julgar, quem sou eu para julgar qual é a forma que eu vou me aparecer que é melhor? Eu ainda não tenho esse conhecimento divino. Sim. Eu me preocupo com ele, cara. Me preocupo com a chegada dele lá de lá. Claro. Os homens são também responsáveis por muitas situações dolorosas ao espírito, pois fazem mausoléus, gastando fortunas com monumentos inúteis, quando poderiam ajudar muitos irmãos que sofrem, passando por privações. Os espíritos já têm suas moradas no mundo espiritual. Isso aqui é bem pertinente. Ontem a menina perguntou, tu já tem teu caixãozinho lá, teu lugarzinho lá para te enterrar? Vai ficar arrumando dívida para os outros? Eu falei, eu tenho, cara, eu tenho. Graças ao meu genro. Meu genro lá, a família dele lá, arrumaram lá um treco, lá um jazigo, não sei como é que é o nome lá, e me botaram eu e minha mulher lá nele lá. Eu agradeci, valeu. Falei, pô, já não preciso pensar nisso. Vai precisar de vaquinha aqui no céu. Aí ela falou, aí essa menina falou, eu tenho também da minha família, mas eu fiz uma parte. Eu falei, pô, aí já é obsessão. Aí eu não estou muito preocupado quando eu morrer não, mas já me confortou e eu não dou uma despesa para ninguém. A minha mãe
nunca pensou nisso, né, em pagar um pecúlio ali, alguma coisa assim para ter ali. Mas ela tinha um medo de, quando desencarnar, deixar uma dívida para a gente. Quando ela morreu, o que ela tinha na conta deu para fazer todo o enterro lá, e ainda te sobrou uma prata lá. Quer dizer, Ela economizava? ela era que nem você, ela era pensionista. Eu ajudava, eu acredito que meus irmãos também ajudavam, entendeu? Quer dizer, mas ela tinha o dinheiro. Se ela tinha dinheiro na conta, é que ela guardava. Eu acho que o nome da Bíblia é previdência. Tem que ser previdente mesmo para essa hora. Você não vai fazer extravagância, mas se puder deixar a coisa mais ou menos organizada, vale muito a pena. Então, quer dizer assim, também muitas vezes a gente entra num desespero. Isso, aquilo. É uma coisa muito simples. Tem que ser, vai ser. O terceiro milênio está chegando. Não. O terceiro milênio está encarregado das mudanças que a ignorância herdou do passado, de velhos conceitos carcomidos pelo tempo. Adotemos nova filosofia, a filosofia da vida e não da morte, do desprendimento e não do apego, do perdão e não das ofensas, do amor e não do ódio, da paz e não das guerras, do trabalho e não da inércia, da luz e não das trevas, da fraternidade e não do orgulho, de forma que o egoísmo possa desaparecer de todos os corações. A volta de Jesus nas consciências se dará quando elas estiverem iluminadas pelo amor. Em se falando de lugares pelos quais os espíritos têm preferência, podemos falar daqueles onde os homens se reúnem para orar. Não deve existir essa preferência para os espíritas, principalmente os médiuns, pois Deus está em toda parte. O valor das orações está nos sentimentos que exteriorizamos quando cremos. Pode ser em qualquer lugar e em qualquer posição, pois somente tem valor a voz suave do coração que irradia amor no ambiente da consciência. A narrativa de Lucas, no capítulo 22, versículo 35, nos esclarece. A seguir, Jesus lhe perguntou: quando vos mandei sem bolsa, sem alforje, sem sandálias, voltou-vos, porventura, faltou-vos, porventura, alguma coisa? Nada disseram eles. Não é preciso apego a coisas alguma. A mediunidade é livre de toda e qualquer cerimônia, de lugares determinados. Não precisa de bolsa recheada, nem de alforje repleto de tais ou quais mercadorias, nem de muitas sandálias para fazer crescer a vaidade. Nunca faltará o necessário para quem confia pelos canais da fé. Ele finaliza: as formas às quais, por vezes, nos apegamos são túmulos caiados por fora e podres por dentro. Que assim seja. Que assim seja. Coisa linda. Olha só. Jesus, nosso modelo de guia, estamos aqui nessa hora tentando entrar em sintonia com o Senhor. Sabemos que não somos dignos nem de amarrar a sandália, o cadastro da vossa sandália, mas aqui estamos. Que a vossa paz possa ser uma realidade aqui no recinto. Que essa paz possa penetrar em cada consciência, trabalhando a expansão, o equilíbrio,
e, acima de tudo, a responsabilidade da cocriação. Irmãos, estamos chegando já ao término desse encontro. Vamos de novo entrar para o lado consciente e visualizar a imagem do Mestre Jesus, tentando fazer esse intercâmbio. Mestre Jesus, agradecemos por mais essa noite de estudo, por mais esse intercâmbio com nossos irmãos desencarnados, e que todos aqui, encarnados e desencarnados, possam estar pacificados, possam sair daqui de uma forma bem superior de quando aqui chegou, todos nós, e que essa paz seja uma realidade na consciência de todos nós. E assim, só queremos agradecer ao Pai, Criador de tudo e de todos, por mais essa graça, por mais essa reunião, por mais essa fraternidade entre irmãos, rogando muitas graças a Deus. Em nome do Mestre Jesus, está terminado essa reunião, essa congregação entre irmãos do Senhor. Que assim seja. Seu Pedro, tudo jóia, seu Pedro? Tudo bem? Tudo bem, seu Raimundo? Tudo bem, Manuel? Tudo bem a todos aí? Jóia? Tem comunicação? Tem, Tânia? Obrigado, pai. Vamos esperar a Tânia. Melhor pedir pra cá, Não dava, porque tem que esticar a perna, tá dando tripaque. Não, mas lê puxando a cadeira para trás, não dá não? Tá bom. Julião, pode ser? Ah, então tá, esse fica legal, porque o ventilador com a voz aí fica meio ruim para ser na... Que a paz de Deus se encontre com todos. Irmãos, mais um dia nos encontramos aqui para poder nos esclarecermos e esclarecer aqueles que aqui se encontram sedentos de um aprendizado para que possam seguir livres das amarras que levaram daqui da terra. É com muita alegria que eu vejo como eles querem se educar espiritualmente, pois assim podem ter uma vida melhor no lugar onde se encontram. E é graças a esse estudo que aqui é feito, é muito esclarecedor. Que Jesus possa dar a cada um de vocês que aqui se encontram, para que essa reunião aconteça por alguma coisa, aconteça. Paz e luz a todos. Aí teve uma irmãzinha aqui no final, estava tentando entender, estava difícil, mas deu para me pegar. Meus irmãos, vocês não têm a noção de como é difícil, às vezes, de libertar-se do corpo físico, como deixamos aqui na Terra, sem ter nos desapegado da matéria. Eu digo isso porque passei por um processo de mais de 200 anos e hoje eu sei qual é o medo de muitos por esta, quando chegar a sua hora.
Ondas da vida carregam o barco, atracado no tempo, não quer navegar. Naufraga em si mesmo, temendo os monstros que existem no mar. O monstro da morte consegue sozinho fazer com que barcos prefiram parar. Mas monstros não existem sequer nas mentiras contadas no mar. Vai, enfrenta as tormentas do além-mar, issa as velas da coragem pra lutar e ir além. Estrelas do bem vão te guiar, vão te guiar. Vai, que o Cristo seja a luz em seu vogar, que o risco não te impeça de tentar ganhar o mar com o instrumento que se chama ondas da vida carregam o barco, atracado no tempo, não quer navegar. Naufraga em si mesmo, temendo os monstros